Os lugares mais perigosos do planeta exercem um fascínio sombrio sobre a humanidade, combinando a beleza selvagem da natureza com os riscos mortais que ela pode impor. Explorar esses locais é essencial para entender os limites da resistência humana e as forças indomáveis da Terra. Neste vídeo, abordaremos algumas das regiões mais perigosas do mundo, destacando suas características únicas e os desafios extremos que representam. A combinação de perigo e atração nesses lugares desperta tanto medo quanto fascínio, convidando-nos a refletir sobre nossa própria vulnerabilidade e a força implacável da natureza. Além disso, ao analisar esses locais, podemos aprender mais sobre a adaptação e a resiliência humana e ambiental. Cada local tem suas histórias de sobrevivência, tragédia e, às vezes, triunfo, que nos oferecem lições valiosas. Nosso objetivo é não apenas informar, mas também inspirar uma apreciação mais profunda pelas forças que moldam nosso mundo. Portanto, prepare-se para uma viagem emocionante e, por vezes, assustadora pelos lugares mais perigosos do planeta. Exploraremos desastres nucleares, desertos áridos, montanhas implacáveis e ilhas isoladas, cada uma com seus próprios perigos e mistérios. Esses locais não são apenas geograficamente desafiadores, mas também carregam uma carga emocional e histórica significativa. A combinação de dados factuais com relatos pessoais e culturais proporcionará uma visão abrangente e multifacetada dos perigos que esses lugares representam. Finalmente, ao longo deste roteiro, enfatizaremos a importância da segurança e do respeito ao explorar ou estudar esses locais. A curiosidade humana é uma força poderosa, mas deve ser equilibrada com cautela e responsabilidade. Vamos mergulhar fundo nas histórias desses lugares perigosos, sempre lembrando da fragilidade da vida e da força avassaladora da natureza. Chernobyl, Ucrânia. Chernobyl é sinônimo de desastre nuclear e radiação mortal. Em 1986, um teste de segurança mal sucedido na usina nuclear resultou em uma explosão catastrófica, liberando enormes quantidades de radiação na atmosfera. As consequências foram devastadoras, forçando a evacuação de milhares de pessoas e transformando a área ao redor em uma zona de exclusão. Pripyat, a cidade fantasma próxima à usina, é um lembrete sombrio do impacto duradouro do desastre, com relatos de caos e confusão durante a evacuação. A radiação em Chernobyl continua a ser um risco significativo para a saúde, apesar de as florestas e a vida selvagem prosperarem na ausência de seres humanos. As visitas à área são rigorosamente controladas para minimizar a exposição dos turistas aos perigos invisíveis da radiação. Superstições surgiram, com muitos vendo a zona de exclusão como um lugar assombrado ou amaldiçoado, aumentando o fascínio sombrio pelo local. O desastre de Chernobyl teve um impacto profundo na política nuclear mundial, resultando em reformas significativas na segurança das usinas nucleares. Apesar das lições aprendidas, Chernobyl permanece um símbolo de desastre tecnológico e humano, com histórias de coragem emergindo das consequências do acidente. Hoje, Chernobyl atrai turistas e cientistas, interessados em estudar os efeitos a longo prazo da radiação em ecossistemas e na saúde humana. O interesse contínuo em Chernobyl destaca a importância de aprender com os erros do passado para evitar futuras tragédias nucleares. Vale da Morte, Estados Unidos. O Vale da Morte, localizado na Califórnia, é conhecido por suas temperaturas extremas e condições inóspitas. Este deserto é um dos lugares mais quentes do planeta, com temperaturas que podem ultrapassar os 50 graus Celsius. A paisagem é dominada por dunas de areia, salinas e formações rochosas que criam um cenário desolado e imponente. A sobrevivência aqui exige adaptação e preparação cuidadosa, com poucos recursos disponíveis para sustentar a vida. Histórias de exploradores e viajantes que tentaram cruzar o deserto remontam a séculos, muitas vezes terminando em tragédia devido ao calor implacável. A fauna e a flora do Vale da Morte são notavelmente adaptadas para sobreviver em condições tão severas. Espécies de plantas como o creosoto e cactos armazenam água e resistem ao calor intenso, enquanto animais como o coiote e o roadrunner estão ativos principalmente durante as horas mais frescas do dia.
A capacidade dessas espécies de prosperar em um ambiente tão extremo é um testemunho da resiliência da vida. As tribos indígenas locais tinham várias superstições e práticas relacionadas ao deserto, acreditando que espíritos habitavam as áreas mais inóspitas e realizando rituais para apaziguar essas forças. Para os visitantes, o Vale da Morte oferece uma beleza austera e uma série de perigos. A desidratação e a insolação são riscos constantes, e a paisagem implacável pode ser desorientadora. É crucial que os turistas estejam bem preparados, levando água suficiente, protetor solar e roupas adequadas. A National Park Service fornece orientação sobre segurança, mas o respeito pela natureza e a preparação são essenciais para evitar tragédias. Ao longo dos anos, as histórias de sobrevivência e perda no Vale da Morte se tornaram parte do folclore local, destacando a tenacidade humana frente às adversidades. Além de suas condições extremas, o Vale da Morte também tem uma rica história geológica e cultural. As formações rochosas únicas e as salinas oferecem insights sobre a história natural da região, enquanto os vestígios de antigas comunidades indígenas e pioneiros contam histórias de adaptação e sobrevivência. O Vale da Morte é um lugar onde a beleza e o perigo coexistem, criando uma experiência inesquecível para aqueles que se atrevem a explorá-lo. A ciência moderna continua a estudar o deserto para entender melhor as adaptações da vida em condições extremas, e o turismo, embora desafiador, contribui para a economia local, destacando a importância de abordar esses lugares com respeito e preparação adequada. Ilha Sentinela do Norte, Índia. A Ilha Sentinela do Norte, parte das Ilhas Andamão, é habitada pelos sentineleses, uma das tribos mais isoladas do mundo. O governo indiano proibiu o acesso à ilha para proteger tanto a tribo quanto os visitantes, devido à hostilidade dos sentineleses a estranhos e seus ataques violentos contra qualquer intruso. Pouco se sabe sobre sua cultura devido à falta de contato e à natureza reclusa da tribo, mas relatos de tentativas de contato mostram a determinação dos sentineleses em manter seu isolamento. Os sentineleses têm resistido com sucesso à colonização e ao contato externo por milhares de anos, mantendo um estilo de vida tradicional de caçadores-coletores em harmonia com a natureza. Sua hostilidade para com os forasteiros é uma estratégia de sobrevivência, protegendo-os de doenças e influências culturais que poderiam devastar sua comunidade. Superstições e mitos sobre os sentineleses são comuns entre as populações locais e os marinheiros, que frequentemente os veem como guardiões ferozes de um território proibido. A história da Ilha Sentinela do Norte destaca os perigos de tentar invadir um território protegido por seus habitantes ferozes e a importância de respeitar a autonomia das comunidades isoladas. A interferência externa pode ter consequências catastróficas, como a introdução de doenças às quais os sentineleses não têm imunidade. A contínua resistência da tribo, desde exploradores europeus até missionários modernos, demonstra sua defesa implacável de seu território. Hoje, o governo indiano mantém uma política rigorosa de não interferência, sublinhando a importância da preservação da integridade cultural e dos direitos dos povos indígenas. Monte Everest, Nepal. Descreva as origens dos relatos mencionados. O Monte Everest, o pico mais alto do mundo, é um ícone tanto de desafio quanto de perigo. Escalar o Everest é um sonho para muitos alpinistas, mas a montanha impõe perigos mortais, como avalanches, quedas, congelamento e a temida Zona da Morte, onde o oxigênio é extremamente rarefeito. A história das expedições ao Everest está repleta de triunfos e tragédias, com muitos perdendo a vida em sua tentativa de alcançar o cume. Desde a primeira ascensão bem-sucedida por Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay em 1953, o Everest tem sido um campo de prova para os mais bravos e preparados alpinistas do mundo. A preparação física e mental é crucial para enfrentar os desafios do Everest. Alpinistas passam meses se aclimatando à altitude, treinando rigorosamente e organizando suas expedições com precisão. O equipamento de segurança, como cordas, crampons e tanques de oxigênio, é essencial para a sobrevivência. Mesmo com todas as precauções, as condições imprevisíveis e extremas do Everest podem rapidamente transformar uma escalada em uma luta pela vida.
Superstições e rituais, especialmente entre os Sherpas, são comuns, incluindo cerimônias para pedir proteção aos deuses da montanha. A Zona da Morte, localizada acima de 8.000 metros, é particularmente perigosa devido à falta de oxigênio e às condições extremas. Alpinistas nesta área enfrentam um risco elevado de edema cerebral e pulmonar, que podem ser fatais. Além disso, o esgotamento físico e mental pode levar a decisões fatais. Muitos corpos permanecem no Everest, congelados no local onde sucumbiram aos elementos, servindo como um lembrete macabro dos perigos da montanha. A evolução das técnicas de escalada e o aumento do turismo de aventura fizeram com que mais pessoas tentassem a escalada, resultando em congestionamentos e riscos adicionais. Esta montanha é um símbolo da busca humana por superação, mas também um lembrete constante dos riscos inerentes à exploração extrema. Apesar dos perigos, o Everest continua a atrair alpinistas de todo o mundo, ansiosos para conquistar seu cume. A montanha representa o ápice da aventura e da conquista, mas também a necessidade de humildade e respeito perante as forças da natureza. O aumento do turismo e os impactos ambientais resultantes, como o lixo deixado pelos alpinistas, têm levado a esforços de limpeza e regulamentação mais rigorosos para preservar o Everest para as futuras gerações. Deserto de Danakil, Etiópia. O deserto de Danakil, localizado na região da Afar, na Etiópia, é famoso por suas temperaturas escaldantes e paisagens alienígenas, incluindo vulcões ativos, geysers de ácido e lagos de lava. Frequentemente descrito como um dos ambientes mais inóspitos da Terra, esta região é uma das menos habitadas do mundo devido ao calor extremo e aos depósitos de sal. Exploradores e cientistas documentaram as condições extremas do deserto ao longo dos séculos, destacando tanto o fascínio quanto o terror que o ambiente hostil provoca. A paisagem surreal e os perigos naturais do deserto de Danakil inspiraram muitas histórias e superstições entre as populações locais. Geysers de ácido e lagos de lava são vistos como manifestações de forças sobrenaturais, e o calor extremo é atribuído à ira dos deuses. Os habitantes locais, incluindo a tribo Afar, desenvolveram práticas culturais e estratégias de sobrevivência únicas para lidar com o ambiente, como técnicas de extração de sal transmitidas por gerações e rituais para apaziguar as forças sobrenaturais. A exploração científica do deserto de Danakil começou no século XIX, revelando segredos geológicos e vulcânicos da região. Estudos sobre a tectônica de placas e a atividade vulcânica fornecem insights valiosos sobre a formação da Terra. Apesar dos perigos do calor extremo e dos gases tóxicos, o deserto continua a ser um local crucial para a pesquisa científica, especialmente no estudo de extremófilos, organismos que sobrevivem em condições extremas. Hoje, o deserto atrai cientistas e aventureiros, enquanto o turismo cresce lentamente, com um foco na preservação do ambiente frágil e na educação dos visitantes sobre a importância de respeitar esses ecossistemas únicos. Parte 6, Triângulo das Bermudas, Oceano Atlântico. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico delimitada pelas Ilhas Bermudas, Flórida e Porto Rico, famosa pelos relatos de desaparecimentos misteriosos de navios e aeronaves. Desde o século XIX, vários desaparecimentos inexplicáveis alimentaram a fama do Triângulo como um local perigoso e enigmático. Um dos primeiros relatos significativos foi a perda da USS Cyclops em 1918, um navio da Marinha do EUA que desapareceu com 309 pessoas a bordo, marcando o início da lenda. Ao longo das décadas, os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas foram atribuídos a várias causas, desde tempestades violentas e correntes marinhas traiçoeiras até fenômenos paranormais e extraterrestres. Superstições e teorias conspiratórias sugeriram que forças sobrenaturais ou tecnologias avançadas estavam em ação. As explicações científicas, no entanto, tendem a apontar para causas naturais, como o metano liberado do fundo do oceano, que poderia diminuir a densidade da água e causar o naufrágio de navios. A história do Triângulo das Bermudas evoluiu com a proliferação de relatos de desaparecimentos ao longo do século XX, especialmente após a popularização do tema na mídia. Livros,
Filmes e documentários exploraram os mistérios da região, contribuindo para a construção do mito. Investigações científicas modernas têm procurado desmistificar o Triângulo das Bermudas, analisando dados históricos e meteorológicos para encontrar explicações racionais para os desaparecimentos. Apesar disso, o fascínio pelo mistério persiste, e o Triângulo das Bermudas continua a ser um tema popular de especulação e debate. Hoje, o Triângulo das Bermudas continua a atrair tanto cientistas quanto curiosos, cada um buscando suas próprias respostas sobre os mistérios da região. As pesquisas científicas continuam a investigar as condições naturais que podem explicar os desaparecimentos, enquanto o turismo na área prospera com cruzeiros e excursões que prometem levar os visitantes ao coração do enigma. O Triângulo das Bermudas permanece um símbolo duradouro do desconhecido, lembrando-nos de que, apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda existem partes do mundo que desafiam nossa compreensão completa. Monte Washington, Estados Unidos. O Monte Washington, localizado em New Hampshire, é famoso por suas condições climáticas extremas, incluindo alguns dos ventos mais fortes já registrados na Terra. Com uma elevação de 1.917 metros, tem sido um desafio para exploradores e alpinistas desde o século XIX, com relatos de expedições e dificuldades enfrentadas pelos primeiros aventureiros contribuindo para sua reputação perigosa. Os ventos violentos e as tempestades repentinas no Monte Washington foram frequentemente interpretados como manifestações de forças sobrenaturais, com lendas locais descrevendo a montanha como assombrada por espíritos protetores. Práticas comuns entre alpinistas incluem rituais para pedir proteção antes da escalada, tradições que continuam até hoje. A história do Monte Washington é marcada por tentativas contínuas de alcançar seu cume, apesar dos riscos. A construção de um observatório meteorológico no início do século XX permitiu o estudo das condições climáticas extremas, contribuindo para a compreensão científica desses fenômenos. Hoje, o Monte Washington atrai alpinistas, turistas e cientistas, oferecendo desafios emocionantes e dados valiosos sobre padrões climáticos, com iniciativas de segurança e conservação protegendo tanto os visitantes quanto o ecossistema frágil da região. Parte 8, Ilha de Queimada Grande, Brasil. A Ilha de Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, está localizada na costa do estado de São Paulo, no Brasil. É famosa por abrigar uma das maiores populações de serpentes venenosas do mundo, a jararaca ilhoa. Relatos de pescadores e aventureiros que se aproximaram da ilha e testemunharam sua perigosa fauna datam de muitos anos, contribuindo para a reputação da ilha como um lugar mortal. A presença massiva de cobras na Ilha de Queimada Grande deu origem a inúmeras superstições e lendas entre os pescadores locais. Histórias de maldições e de piratas que supostamente deixaram tesouros guardados pelas cobras são comuns. Práticas comuns entre os pescadores incluem evitar a ilha e realizar oferendas para afastar qualquer má sorte associada a ela. A história da Ilha de Queimada Grande é repleta de tentativas de exploração e estudo, muitas vezes terminando em tragédia devido ao veneno potente das cobras. Pesquisadores científicos têm interesse contínuo na ilha devido à singularidade da jararaca ilhoa, que desenvolveu um veneno especialmente poderoso para caçar aves migratórias. A evolução da compreensão científica da ecologia da ilha destacou a importância da preservação do habitat natural das cobras, que são uma espécie endêmica e ameaçada. Hoje, a Ilha de Queimada Grande é estritamente controlada, com acesso permitido apenas a pesquisadores e cientistas autorizados. O governo brasileiro toma medidas para proteger tanto os visitantes quanto a fauna local. As cobras desempenham um papel crucial no ecossistema da ilha, e estudos contínuos visam entender melhor sua biologia e comportamento. O interesse em documentários e programas de TV sobre a ilha também ajuda a aumentar a conscientização sobre a necessidade de preservar esses habitats únicos. Exploramos alguns dos lugares mais perigosos do planeta, cada um com suas próprias características e desafios únicos. Esses locais nos mostram a força da natureza e os riscos que ela pode impor, além de nos lembrar das lições de sobrevivência e resiliência.
É essencial abordar esses locais com respeito e cautela, valorizando o conhecimento que eles nos oferecem. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se sinta inspirado pelas nossas histórias. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!